Hoje nós estamos terminando nossa última mensagem de uma série de mensagens que fala sobre andando pelo Espírito em família. E hoje eu quero falar sobre posicionamentos. Irmãos, Deus falou muito comigo nessa semana sobre esse tema, e está sendo muito difícil de poder ministrar isso aqui, porque são tantas coisas. E essa ministração de hoje, talvez eu poderia ministrar pelo menos umas 10 vezes sobre coisas que nós vamos falar. Então eu vou tentar condensar, vou tentar ser breve, vou tentar ser direto, e você vai tentar se manter concentrado. Amém? Porque eu creio que o Senhor quer falar com você. Existe uma preocupação muito grande com relação às famílias. Segundo a Unesco, a família tem sido o lugar mais perigoso para se viver. As famílias estão destruídas. O princípio de família hoje está sendo quebrado, destroçado. As pessoas não estão entendendo mais quais são os seus papéis. O pai não sabe mais qual é o papel dele, a mãe não sabe mais direito o papel dela, os filhos também não têm essa compreensão. E a família tem se tornado então uma fábrica de amargura, de tristeza, de decepções, um lugar em que as pessoas têm sofrido mais do que se alegrado. Muitas pessoas estão depressivas por conta do ambiente familiar. Muitas pessoas estão doentes porque estão vivendo num contexto terrível. Provavelmente você conhece alguém, se não for a sua família, mas pessoas próximas a você que já passaram pelo divórcio, ou que têm problemas sérios no casamento, ou com os filhos nas drogas, filhos que estão com seu coração longe dos pais, filhos que estão se automutilando, que estão tentando suicídio. Você deve saber disso. E realmente essa é a nossa preocupação, irmãos, porque tem muitos casos em São Gabriel do Oeste. Semana passada eu fiquei sabendo que por semana no hospital municipal, eles atendem cerca de 5 a 10 casos de tentativa de suicídio. Nós estamos escandalizados pelos casos de suicídio. Mas, irmãos, para cada caso de suicídio, tem muitos casos de tentativas. Pessoas que tentaram, mas não conseguiram. E isso são os casos que chegam ao hospital. Muitos não vão até lá. Muitos a própria família abafa. Ou tenta se resolver entre eles, ou a pessoa mesmo não procura. Mas eu imagino que para cada 5 ou 10 desses casos que vão até o hospital municipal, tem mais uns 10 que não chegam, ou daí para mais. São Gabriel do Oeste tem essa característica, irmãos. Eu acredito que Deus tem nos levantado como igreja, para ser uma igreja que vai agir nessa área, nessa direção. Nós temos que resgatar essa juventude, nós temos que trazer cura ao coração desses jovens e adolescentes que estão tirando a própria vida. Pessoas que perderam a alegria de viver, pessoas que não têm mais razão para existir nesse mundo, que aquilo que eles estão vivendo é tão ruim que eles preferem morrer. Famílias destruídas. Então, eu poderia trazer para vocês aqui muitos exemplos de famílias que a gente já atendeu, de casos que se encaixam nessa descrição que eu acabei de falar, mas eu prefiro trazer algo que está na palavra de Deus, de uma família que sofreu, que tem uma história tão ruim, tão degradante, que vai nos levar a pensar em algumas coisas. Nós vamos pensar sobre a família do rei Davi. E eu queria que você mantesse sua Bíblia aberta, lá em 2 Samuel. Nós vamos estar lendo alguns versículos, eu vou tentar falar algumas coisas nesse texto, nessa história. Então, você vai abrindo, vai acompanhando na Bíblia, 2 Samuel, a partir do capítulo 13.
tá? Então nós vamos ver essa trágica história desse rei, as consequências de um desajuste familiar, como isso trouxe consequências, a ausência de Davi, as atitudes dele, como isso prejudicou a sua família. E é interessante, irmãos, que a Bíblia nunca omite a verdade, ela sempre mostra os lados positivos, mas também mostra os lados negativos, os defeitos, e na história de Davi é bem assim. Se você ler a história, o livro de 1 Samuel, você vai ver a ascensão de Davi, quando ele é ungido rei, quando ele vai lutar com o gigante e vence, quando ele vai se destacando nas guerras, e ele vira até motivo de canções. Davi matou 10 milhões de soldados, e Davi luta com o urso, luta com o leão e vence. Davi, um homem de Deus, ungido do Senhor, se torna rei, mesmo sendo perseguido pelo rei Saul, Deus sempre o protege, Deus sempre cerca ele, e como Deus preserva a vida dele. Então, 1 Samuel é a história da ascensão do rei Davi. Aí nós entramos em 2 Samuel. 2 Samuel, a partir do capítulo 11, na verdade, nós vemos o momento da queda do rei, no momento que ele comete adultério com a esposa de Urias, com Batseba, e como houve consequências na família dele. O pecado desse rei trouxe consequências para a família. Primeiro que ele organiza a morte do esposo, né, de Urias, ele organiza a morte. Depois o próprio filho de Davi morre. Aquela criança que Batseba ficou grávida, né? Aquela criança morre. E aí nós vemos então uma sucessão de acontecimentos por causa disso. O profeta Natan chega até Davi no capítulo 12 e ele orienta: olha, a sua atitude vai trazer consequência para a sua família. Aquilo que você fez nas escondidas vai acontecer à luz do dia. E aí então nós vamos ver na sequência, a partir do capítulo 13 que eu falei, o que aconteceu. Irmãos, é uma história muito triste. A Bíblia começa anunciando essas consequências do pecado de Davi. Davi tinha quase 20 filhos. O filho primogênito de Davi se chamava Amon. E Amon, ele se apaixonou por uma meia-irmã dele, por Tamar. Ele se apaixona por essa meia-irmã e ele decide ter um encontro com ela. Ele procura um amigo para orientá-lo em como isso poderia acontecer, porque era proibido isso de acontecer. Jamais Davi permitiria isso. E ele procura se aconselhar com Jonadab, um amigo dele, e a palavra de Deus fala no capítulo 13, versículo 3, que Jonadab era uma pessoa astuta, uma pessoa que maquinava, um amigo que não, é aqueles amigos que você não deve buscar ajuda quando você precisa de ajuda, é aquelas pessoas que vão te dar orientações erradas. E Jonadab disse: olha, você precisa fingir que está doente, o rei vai conceder que ela vá até a sua casa, e ali você vai tê-la do jeito que você quiser. E assim ele faz. Ele simula uma doença, ele procura o rei e fala: pai, é o seguinte, eu estou doente, o senhor pode liberar a minha irmã para ir lá me servir, para que Tamar possa fazer bolos para mim? E o rei libera. E Tamar vai, e quando ela chega na casa, Amon manda que os empregados, as pessoas que estão lá, saiam da casa, e ele violenta, ele estupra a própria irmã. Ela é meia-irmã dele. Ela é meia-irmã por parte de pai, não por parte de mãe. E embora Tamar não querendo, e dizendo: olha, irmão, isso não se faz aqui em Israel, não é permitido isso aqui, ele não dá ouvidos, e ele abusa da própria irmã. E a Bíblia fala que no mesmo momento que Amon abusou da irmã, aquele sentimento agora de amor se torna um sentimento de desprezo. Lá no capítulo 13, versículo 15, disse que uma aversão se tornou mais forte do que a paixão. E agora aquela paixão que ele tinha por Tamar se tornou em aversão, e ele fala assim: sai daqui.
Ou seja, ele abusou da irmã e agora expulsa a irmã. E ela fala, agora o seu pecado ainda é maior, meu irmão. Mas ele não quer saber, ele manda ela embora. E a Tamar, ela sai chorando daquele lugar. Ela sai gritando e o negócio se torna público. A filha do rei foi abusada pelo irmão. A história, sabe como as coisas se disseminam, né? História ruim, ela vai longe. E meus irmãos, quando Davi soube disso, sabe o que ele fez? Nada. Davi não fez nada. Davi não foi lá confrontar o seu filho e dizer: o que você fez está errado, você merece ser punido por conta disso. Davi não foi lá cuidar da filha, consolar a filha. Ele não fez isso, ele não deu assistência nenhuma, ele se omitiu, ele não fez nada. Ele não fez nada. E aí, meus irmãos, a única coisa que nós vemos na Bíblia dizer, lá em 2 Samuel 13, 21, é que Davi ficou indignado com essa situação, mas ele não tomou nenhuma atitude de pai, nem de exortação, nem de consolo. Ele não fez nada, ele não procurou os filhos. O que acontece? Absalão, irmão de Tamar, ele, vendo a omissão do seu pai, ele decide cuidar e consolar a irmã. Então ele pega a Tamar e leva para sua casa, e fica cuidando dela por cerca de 2 anos. E nesse período de 2 anos, Davi não fez nada, não procurou ela, não procurou Absalão, não tomou nenhuma atitude, não emitiu nenhuma ordem de punição para Amon por ter abusado da sua irmã, nada acontece. Não tomou nenhuma decisão. E após esses 2 anos, Absalão vê que Davi não ia tomar nenhuma atitude, ele decide agir. Ele decide tomar uma atitude, ele comprou a briga, porque a irmã dele foi abusada. A irmã dele foi violentada, e meu pai não fez nada, mas eu vou fazer. E Absalão decide matar o irmão. E aí ele cria uma situação para que isso acontecesse. Eles tinham por hábito tosquear as ovelhas, e ele convida então todos os irmãos e convida Davi para participar desse momento, porque eles tinham um momento de festa, também de celebração à noite, né? E aí Davi é convidado, mas Davi fala assim: eu não vou, mas pode levar, pode convidar seus irmãos para irem. E ele libera então, e Amon vai junto com os outros irmãos. Só que Davi não tinha ideia de que Absalão estava preparando esse momento, porque ele queria matar Amon. E numa noite daquelas, Amon estava bêbado, e os empregados, os servos de Absalão vão lá e matam ele segundo a ordem de Absalão. A história mais uma vez se torna pública. Todo mundo em Israel fica sabendo. Agora um filho do rei mata o outro filho, um irmão matando o irmão. Meu Deus, o que está acontecendo com esse reino? E agora o negócio fica feio. E o que Davi faz? Nada. Ele não faz nada. A Bíblia diz que ele chora a morte do seu filho, e chora por algum tempo. Só que Absalão, com medo de ser morto, com medo de ser executado, ele foge. Ele foge para a casa do seu avô materno e fica lá por 3 anos. E durante esses 3 anos, Davi não entra em contato com ele. Davi não chama Absalão para conversar. Davi não chama ele para esclarecer a situação. Nada acontece. Era uma situação tão delicada que Joabe, que era general do exército de Davi, ficou incomodado com isso. E ele cria uma situação então para que Davi pudesse chamar o filho dele de volta para morar junto com ele lá no palácio, lá na casa. E Jonadab então chama uma mulher, e ela
consegue, através de uma história, convencer o rei a chamar o seu filho a morar junto com ele. Só que Davi fala assim: olha, então pode trazer ele de volta, porém, eu não quero ver ele. Eu não quero que ele more na mesma casa que eu, ele vai morar lá na casa dele. Eu não quero estar junto dele. Olha a postura do pai. Ele não quis estar próximo de Absalão. Então Absalão volta, depois desses 3 anos, e vai morar próximo à casa do pai, mas num período agora de 2 anos, ele não vê e ele não entra na presença do rei. Eles não têm relacionamento. Capítulo 14, versículo 24. Davi, durante esse tempo, não vê o seu filho. E agora, irmãos, eles estão convivendo juntos em Jerusalém. E Absalão fica 2 anos morando ali, e aquela situação começa a incomodar ele, e ele chama, então, decide chamar de novo Joabe, e fala assim: Joabe, eu quero ver meu pai, eu preciso conversar com ele, esse negócio não pode ficar assim. Ele é meu pai, poxa, eu quero estar com ele. Eu sou da família. Eu errei, mas eu quero estar junto. E aí Joabe vai lá conversar com o rei. E Davi fala assim: então tá, diz para ele vir aqui. E Davi chega, e a única coisa que ele faz é dar um beijo no rosto de Absalão, mas não conversa, não orienta, não faz nada. Davi se omite na criação. Está lá no capítulo 14, versículo 33. E isso, irmãos, revolta Absalão. Não era isso que ele queria. Ele queria o pai. Ele queria a presença do pai, o amor do pai. Ele queria intimidade com o pai, mas ele não tinha. E o que ele faz? Absalão fica revoltado e ele decide tomar o trono do pai. Ele decide agora ocupar o lugar do pai. E olha só, Absalão era um homem bonito. A palavra de Deus fala que ele era um homem alto, um homem sem defeito, um homem que tinha cabelos compridos. E diz que quando ele cortava o cabelo dava 2,4 kg, 600 gramas. Eu não sei por que associa a beleza com o peso do cabelo, mas naquela época cabelo comprido e pesado significava beleza. O nosso conceito de beleza hoje é outro, né? Tem gente que é careca e é bonito, né? Olha quantos irmãos bonitos aqui. Tem gente que tem cabelo comprido e não é tão bonito assim, mas tudo bem. Mas Absalão era um homem bonito, forte, admirado, as pessoas admiravam a beleza dele. As pessoas comentavam sobre isso. Versículo 25 do capítulo 14, está lá. E ele decide, ele toma uma estratégia de como tirar o pai dele do governo. Ele toma 3 atitudes. Primeiro, assassinato de reputação. Eu preciso gerar descredibilidade no reino do meu pai. Segundo, autopromoção. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou melhor que meu pai. E terceiro, bajulação. Eu preciso agradar as pessoas para que realmente elas gostem de mim. E eu quero ler esse texto com vocês, 2 Samuel 15, de 1 a 6. Esse texto nós vamos ler, 2 Samuel 15, de 1 a 6, diz assim, acompanha aí, se tiver a projeção também, eu vou estar lendo na NTLH, nova versão da linguagem de hoje. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem à sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para Davi resolver, o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde ela era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel. Versículo 3, Absalão dizia, olhe, a lei está do seu lado, mas não há nenhum representante do rei para ouvir o seu caso. Aqui,
Absalão está praticando assassinato de reputação. Cara, o que você está querendo é justo, é certo, mas não tem ninguém do reino aqui. Rapaz, o rei está tão ocupado, ele não está tratando com credibilidade as coisas das pessoas, sabe? Está falhando nisso. Meu pai, infelizmente, né, ele tem tantas qualidades, mas ele não é um bom rei nessa área. Absalão pratica o assassinato de reputação. Versículo 4. E Absalão também dizia: se eu fosse juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça, autopromoção. Eu sim, se eu tivesse aqui, olha, eu ia ouvir você, eu ia dar atenção às pessoas, eu ia fazer aquilo que meu pai não está fazendo, autopromoção. Versículo 6, versículo 5, aliás. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, o abraçava e o beijava. Eu lembrei disso em período de política, né? Muitas vezes acontece, aquele carinho, aquela atenção, aquele afago, porque existe uma intenção por trás. Absalão estava indo por esse meio de bajulação. Olha como eu sou carinhoso, olha como eu sou uma pessoa boa, olha como as pessoas iam olhar para ele com mais admiração. Ele não era só um cara bonito, mas era um cara que se preocupa com os outros. Mas, irmãos, tudo isso é estratégia para destronar o pai. Havia uma intenção, havia um desejo. Então, nem todo mundo que fala mal do outro é uma pessoa que tem intenções boas. Nem todo mundo que se autopromove tem intenções boas. E nem todo mundo que cuida, que te abraça, que te beija, tem intenções boas. Nós precisamos entender e discernir as coisas. Porque você vai receber abraço de muita gente que não querem o seu bem, mas elas querem algo de você. E aí, o que acontece? Versículo 6 diz: Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração de Israel. E ele fez isso por 4 anos. Qual que é o resultado? Durante esses 4 anos, ele conseguiu conquistar o coração de tantos israelitas, que um dia eles decidiram fazer uma conspiração contra o rei Davi. Levaram Absalão foi até Hebrom, e lá ele foi levantado como rei. Quando Davi sabe disso, ele precisa fugir, porque agora Absalão, o seu filho, se torna o seu pior inimigo. E Absalão começa uma sucessão de atitudes para denegrir a imagem do pai. Ele se relaciona sexualmente com as concubinas do pai. Ele começa a manipular os amigos do pai e trazer para ele. E Davi então ele foge para o deserto. Davi se abriga no deserto e se esconde. E quando Davi vai, ele começa a encontrar com pessoas, e ele começa a juntar algumas pessoas, uma multidão de pessoas, que assim como eles estava fugindo, que era abandonado, que era desprezado, e Davi começa a criar o seu próprio exército. E a história conta, irmãos, não dá para a gente se aprofundar muito. Ele vai montando o seu exército, e chega um momento em que o exército de Absalão vai se encontrar com o exército do rei Davi, que estava no deserto. E a batalha vai acontecer, pessoas vão morrer, mas nesse momento, eu acredito que a ficha de Davi cai. Antes dessa batalha acontecer, do exército do pai contra o exército do filho, eu acredito que Davi caiu em si, a ficha caiu. E falou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu filho vai morrer, mais uma morte na família. Eu preciso consertar isso. E ele então decide dar uma ordem aos seus generais: por favor, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. O que ele queria dizer? Isso está lá no capítulo 18, versículo 5. Não matem meu filho.
Preserve a vida dele, porque eu quero voltar a me relacionar com ele. Eu quero consertar os meus erros. A ficha dele cai. Irmãos, Davi não foi para o combate. E ele estava esperando o resultado da batalha. Ele ficou aguardando. E eu quero ler com vocês agora, capítulo 18 de 2 Samuel, versículo 31 a 33. É o final da história, dessa história trágica. 2 Samuel 18, versículo 31 a 33. Davi está em casa esperando, em casa no deserto, esperando notícias da guerra, do resultado, e aí está o resultado. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. E o mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltam contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à casa que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho. É triste, irmãos, mas é uma história que aconteceu. E pior ainda, é uma história que acontece todos os dias. Todos os dias nós vemos pais chorando por filhos mortos, muitas vezes mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Filhos que agora não trazem mais alegria, filhos que perderam o foco, filhos que se perderam no caminho, e muitas vezes por culpa dos pais. Davi não queria que isso tivesse acontecido. Ele não tinha ideia que os erros dele poderia trazer tal consequência, uma consequência tão alta, numa dimensão tão grande, de morte, de violência sexual, abuso sexual entre irmãos. O filho de Davi, recém-nascido, morreu, filho de Betseba. Uma sucessão de catástrofes, por causa do pecado, por causa da falta de sabedoria em lidar com situações, com circunstâncias. Ele nem imaginava que isso poderia acontecer. Davi não imaginava. E eu fiz essa pergunta, eu não sei se você fez essa pergunta para você ao ouvir essa história. Como que um homem, que é considerado um homem segundo o coração de Deus, pode chegar numa situação como essa? Como um homem que tinha tanta intimidade com Deus, um homem que venceu exércitos, conhecido como um grande rei, um grande lutador, um cara que lutou com um urso, com um leão e venceu, lutou com um gigante e venceu. Como que um cara desse chega a esse ponto na sua família? Davi era admirado por todo mundo, Davi era conhecido por todo mundo, até hoje ele é conhecido como um grande rei. Mas Davi falhou na sua casa. Ele é exemplo de várias coisas, menos exemplo de pai. Ele acertou em muitas coisas, mas conseguiu errar na sua casa. Ele teve muitas batalhas e foi vencedor, mas teve uma que ele perdeu. Davi é um exemplo para nós, irmãos, em várias áreas, mas nós não devemos seguir o exemplo dele como pai. Nós devemos aprender com os erros dele. E embora ele tivesse tantas características positivas, comandar exércitos enormes, ter tanta intimidade com Deus, ele não conseguiu influenciar os seus filhos.
Ele tinha generais, ele tinha soldados, ele tinha um batalhão inteiro que seguia as ordens dele. Aonde ele mandasse ir, o povo ia. O que ele mandava fazer, o povo fazia. Mas com seus filhos não era assim. Ele foi péssimo pai. E a pergunta que eu te faço: do que adianta a gente ganhar muitas batalhas? Do que adianta a gente vencer muitas situações que a gente julga ser importantes, mas custar a nossa família, custar os nossos filhos? Se você ganha muitas batalhas, mas isso custa a sua família, você perdeu a guerra. Você perdeu a guerra. Talvez as pessoas conhecem você como um excelente profissional, e você faz muito bem o que você faz. Aquilo que você coloca as mãos para fazer prospera, dá certo. Você é um excelente funcionário, você já ganhou um aumento, você já foi elogiado na frente de pessoas. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é como que você é como pai, como você é como filho, como você está administrando as situações da sua casa. Porque se você é muito bom lá fora, mas é um péssimo aqui dentro, você está perdendo. E as consequências virão. Irmãos, não adianta termos tanto conhecimento. Não adianta participarmos de tantos cursos, treinamentos, estarmos envolvidos em ministérios, se nós não aprendermos a aplicar essas coisas dentro de casa. E eu estou falando, irmãos, exatamente de nós líderes que lidamos com pessoas, que cuidamos de pessoas, atendemos crianças, jovens, adultos, casais, mas muitas vezes nós orientamos coisas que nós não fazemos. Do que adianta? Do que adianta você receber tantas ministrações aqui no domingo, mas você chega aqui e sai, e quando chega na sua casa, ficou pelo caminho aquilo que você aprendeu? É perda de tempo. Irmãos, nós estamos ensinando a vocês princípios para que haja posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. E você vai entender, eu queria que você avaliasse a sua vida com base nos erros de Davi. Aonde Davi errou? Aonde estão as falhas de Davi? Davi era muito ocupado. Ele tinha muitas atribuições. Provavelmente as atividades dele não permitiu ele dar atenção à sua família. Está aí um erro. Pessoas que têm muitas responsabilidades, que trabalham demais, que viajam demais, e aí os seus filhos não recebem a orientação que precisam. Ocupação. Estou te alertando porque uma hora o preço vem. Uma hora as circunstâncias mudam. A gente acha que não vai dar nada, e talvez Davi passou por isso na cabeça dele. A criança vai aprendendo, ela se vira, a mãe dá conta, ou o pai dá conta, e a gente acha e não vê nada acontecendo de imediato, porque não acontece mesmo. As consequências vêm com o tempo. É como um cartão de crédito, que você vai passando, e uma hora a conta vem, e ela assusta. E aí os pais chegam: meu Deus, o que eu faço, pastor? O que eu fiz, pastor, para isso acontecer? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, pastor. Não, você errou como pai. Agora tem as consequências. Tem que aprender a administrá-las. Aonde Davi errou? A ausência da afetividade. Ele não deu atenção, ele não deu carinho, ele não consolou a filha que foi abusada. Irmãos, isso no coração do filho é terrível. A falta da afetividade dos pais, da atenção, do cuidado dos pais, em situações extremas. Imagina você numa situação como essa. Não recebeu atenção, carinho, nunca recebeu um abraço do pai. Nós precisamos aprender isso. Foi um erro de Davi. Ele deveria abraçar os filhos, ele deveria atender os filhos, cuidar dos filhos, estar junto com eles. Onde Davi errou também, ele substituiu a presença dele com presentes. Ora, Absalão, Tamar tinha tudo.
Eles tinham roupas, eles eram filhos de reis, eles tinham as melhores roupas da moda, eles tinham, funcionários à disposição, pessoas que trabalhavam, eles não precisavam nem arrumar cama. Pensa que vida chique, que vida fácil. Tudo que eles queriam ter de forma financeira, eles comiam as melhores comidas. A gente poderia contextualizar os melhores carros da época, o melhor celular da época, a melhor internet da época, podia fazer upload, download à vontade, mas não tinha o Pai, não tinha a presença do Pai. E muitas vezes a gente se acomoda, a gente não está presente, mas dá presente, quer comprar, quer dar algo para substituir, e isso não funciona. A sua presença não é comprada. Davi errou também, porque ele transferiu a responsabilidade. Ele não cuidou da filha, quem teve que cuidar dela foi o próprio irmão, foi Absalão. Absalão teve que fugir do pai, e se escondeu na casa do vô, ficou lá morando por 3 anos. Davi deveria chamar Absalão de volta, não chamou. Quem se preocupou com isso foi o chefe dele lá do exército, que se importou e entrou em contato com Davi, criou uma situação para que ele voltasse, o general. Davi não cuidou, ele transferiu o cuidado. Quem que cuida dos seus filhos? Quem que demonstra amor aos seus filhos? Quem que ensina a palavra de Deus aos seus filhos? Quem que dá carinho aos seus filhos? Se não foi você, meu irmão, você está transferindo. Ah, pastor, mas eu trago eles da igreja exatamente para isso. Não, irmão, nós estamos aqui para te ajudar. É sua responsabilidade como pai ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Amém, irmãos? Está muito fraco esse amém. É nossa responsabilidade. Irmãos, isso é sério, é muito pouco seu filho chegar aqui num final de semana, sair para o culto infantil, ficar ali 1 hora, e tem uma semana inteira onde ele vai estar no mundo, na escola, recebendo informação, sendo assediado para ficar com meninas, para usar drogas, para se envolver de forma errada, com situações que você jamais autorizaria. Ele está o tempo inteiro ali, e só 1 hora, para aprender princípios da palavra de Deus. Isso tem que acontecer todo dia na sua casa. Todo dia. Não terceirize isso. Davi errou porque ele não confrontou com a verdade. Ele não confrontou os filhos. Davi, ele foi um cara que olhou nos olhos de um gigante e falou: olha, você vai cair, porque você está se levantando contra o meu Deus, contra o Deus de Israel. Ele pegou um leão pela juba, estraçalhou o leão, matou um urso, sei lá, mas ele não teve coragem de olhar nos olhos dos filhos. Muitos pais não têm coragem de olhar nos olhos dos filhos e pedir perdão para os filhos, e amar os filhos, e dar atenção aos filhos. Não tem coragem. Tem pais que não conseguem dar um abraço no filho. O cara trabalha de sol a sol, encara a gente arrogante, estúpida, mata no peito, isso tira de letra, mas na hora de falar com o filho, olho no olho, e se estremece, ele não consegue. Por quê? Por que que nós não fazemos isso? Por que que nós não confrontamos com a verdade? Nós não podemos ser omissos, irmãos, como Davi foi. Nós não podemos nos conformar com a destruição que está acontecendo nas famílias. Nós precisamos resgatar o diálogo, o relacionamento, a intimidade, o amor da família. Você precisa resgatar isso na sua casa. E para isso acontecer, você precisa se posicionar, meu irmão.
Você que é pai e mãe que está aqui, você precisa se posicionar como pai, como autoridade espiritual. Você que é filho, você também precisa se posicionar e quebrar essa barreira que existe sua com seu pai. Talvez seu pai tenha dificuldade de olhar nos seus olhos, mas chama ele para conversar. Eu vejo crianças que têm mais nível de maturidade que os próprios pais, que têm mais facilidade de tocar em alguns assuntos do que os pais. Que filho procura o pai para falar: pai, o que é sexo? O pai fica todo aqui. Sabe uma ave que se chama cegonha? Inventa historinha, irmão, porque não consegue contar a verdade. Quantas historinhas são contadas para que a verdade não seja dita? E a gente vai passando, transferindo. E como que nós podemos nos posicionar, meus irmãos? Nós precisamos nos posicionar reconhecendo os nossos erros, admitindo os erros. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Você precisa admitir que você está falhando em determinada área na criação do seu filho, como pai, como esposo. Você precisa se posicionar admitindo, se humilhando. Se humilhe, por amor aos seus filhos, por amor à sua família. Se humilhe. A segunda coisa, nós precisamos nos posicionar, tomando atitudes práticas. Se eu estou errando nessa área, se eu não estou dando amor, eu preciso ter atitudes que demonstrem amor. Se eu estou sendo omisso, eu não estou fazendo o que deveria, eu tenho que tomar atitudes que vão ser práticas para resolver isso. Eu estou ausente, o que eu vou fazer para estar mais presente? Eu não consigo olhar nos olhos dos meus filhos, o que eu vou fazer de forma prática para mudar isso? Você não pode apenas detectar que tem um problema, você precisa se posicionar dizendo: olha, eu preciso tomar atitudes práticas para resolver o problema. E é onde o Espírito Santo quer te ajudar, porque na sua força talvez você não consiga, porque a dificuldade talvez que você tem de dar um abraço no seu filho, é porque você não recebeu o abraço do seu pai, e aí você está olhando para o pai que você teve, e aí Deus fala assim: filho, você não tem que olhar para aquilo que você não recebeu, você tem que olhar para o seu pai criador que te amou, que enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, e que te ama todos os dias, e que agora você pode aprender nele o que é ser pai, o que é ser filho, o que é ser amado. Você talvez não teve um pai terreno que demonstrasse amor, mas você tem um pai celestial que te ama, e você tem que olhar para ele, e é isso que o Espírito Santo quer te ajudar a fazer, ter atitudes práticas. E a terceira coisa é ter atitudes hoje, não é para amanhã, não é para depois da manhã, é agora, irmãos. Nós precisamos nos posicionar agora, amanhã talvez é tarde. Quando a ficha cai de Davi, já era tarde, o filho já havia morrido. Quantos pais enterram seus filhos? Quantos filhos de crente estão no mundo, longe de Deus? Quantos filhos de pastores não querem saber de igreja? Por quê? Geralmente o problema familiar. As consequências elas virão. Você tem seus filhos em casa, aproveite. Seus filhos já não estão em casa, você continua sendo exemplo para eles. Você pode consertar isso, você se posiciona, você reconhece seus erros, você toma uma atitude agora de abrir seu coração para os seus filhos e falar assim: eu errei com vocês não moram mais comigo, mas eu quero pedir perdão, reconhecendo os seus erros, olhando no olho deles. Mas que bom que seja se seus filhos ainda estão com você, ainda é tempo,
Os nossos filhos vão continuar, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo. E eles vão copiar, inclusive, os nossos erros. Você sabia disso? Eles vão aprender com a gente até como fazer de forma errada. Irmãos, o seu posicionamento vai dar direção e norte para aquilo que os seus filhos vão fazer e vão ser. Você é o arco, seus filhos são as flechas. Você é o arco. É você que lança, é você que direciona, é você que vai dar direcionamento para quem seus filhos serão. E para isso precisa de diálogo, de relacionamento, de intimidade. Irmãos, nós precisamos resgatar os valores da família. A pastora ministrou semana passada sobre o estar à mesa, esse momento de comunhão, coisas que não se tem mais. Resgate isso é uma postura prática, um posicionamento prático. Nós cada um almoça num canto, não. A partir de hoje tem hora para comer, nós vamos sentar à mesa. Vamos largar celular, vamos desligar a televisão, olho no olho. Você já viu situações que acaba a luz da sua casa à noite? Fica tudo meio perdido. E agora, o que nós vamos fazer? Não tem televisão, não tem... Agora nós vamos ter que conversar, né? Você já percebeu, irmãos, quantas vezes que acabou a luz, a gente acabou conversando? Foi momentos tão gostosos. Mas a tecnologia, a mídia, a televisão tem tirado esse tempo gostoso em família, de intimidade. Nós estamos perdendo, irmãos, o tempo com as pessoas que nós mais amamos. Você tem uma esposa maravilhosa que Deus te deu, dê tempo para ouvi-la, para estar com ela. Você tem um esposo, minha irmã, que quer estar com você, que te escolheu para ser a esposa dele. Você precisa ter tempo com ele. Deus abençoou vocês com filhos, tenham tempo com eles. Se posicionem.